Oi, gente, tudo bem? Pessoal aí que acompanha o canal Luta Mulher. Eu queria pedir licença para a gente fazer um parêntese na série que a gente vinha tocando, né? A gente estava falando sobre os movimentos aí da extrema-direita que se colocam contra a luta das mulheres por igualdade de direitos, né? Por reivindicar aí a denúncia do machismo. Mas hoje eu queria fazer esse parêntese para trazer um tema que está em alta aí na discussão social, nas mídias, né? Inclusive no Congresso a gente vai falar sobre isso, que é o tema da adultização de crianças no espaço das redes sociais e fora dela, que acaba se refletindo em exploração infantil, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouco dessa repercussão do documentário do influenciador digital Felca, e vocês devem ter acompanhado aí essa repercussão. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe camarada, a noite... Então, para a gente poder tratar desse tema, a gente convidou, né? Hoje a gente tem uma convidada aqui no canal, que vamos tratar desse assunto num bate-papo, para a gente poder trocar ideias sobre esse tema tão complexo que está colocado aí, para a gente refletir e atuar, né, buscando medidas para tentar ver um caminho de proteção das crianças, adolescentes e também de discussão com a sociedade. Então, queria apresentar para vocês a minha amiga, companheira, Érica Andreassi. A Érica, que é enfermeira, é pesquisadora do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, é também, né, ativista junto comigo no Movimento Mulheres em Luta e hoje é dirigente da Secretaria Nacional do PSTU. A Érica escreveu alguns artigos sobre esse tema no portal Opinião Socialista e nós convidamos ela para a gente tratar tanto do conteúdo dos artigos que ela escreveu, mas também outros temas que estão aí sendo debatidos a partir dessa temática. Bem-vinda, Érica. Oi, Marcela, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu canal, adoro, acompanho, estou sempre lá vendo seus vídeos e curtindo e comentando e repassando também aí para as minhas amigas, para os meus contatos, para o pessoal que gosta dessa temática aí, porque eu acho que é um assunto muito importante que você sempre trata, né? E é um prazer enorme estar aqui hoje para falar um pouquinho desse tema especial, né? Que esses dias acabou tendo uma grande repercussão. Eu escrevi alguns artigos, né, que está lá no portal do Opinião Socialista. Então, eu acho que vai ser um bate-papo maravilhoso hoje que a gente vai ter aqui, que eu acho que vai ajudar a elucidar várias dúvidas, né, em relação a esse tema, a profundidade desse tema, né, porque eu acho que a repercussão que está dando é muito grande, e a gente tem que aproveitar, né, quando esse tipo de coisa acontece, para, inclusive, trazer aqui a nossa visão sobre isso, né, o que a gente pensa, inclusive, no marco do Movimento Mulheres em Luta, no MML, a gente sempre debate esses temas, né, não é uma grande novidade para a gente, mas já que rompeu a bolha, né, vamos aproveitar. Isso, Érica, eu queria começar, inclusive, já por esse tema, né, não é um tema novo, de fato, para o movimento de mulheres, para, né, em várias instâncias aí a gente discute essa questão, não só da exposição das crianças e adolescentes, como também da exploração infantil em vários outros aspectos, mas o Felca conseguiu furar a bolha, como a gente diz, nas redes, né, e viralizar com o documentário que faz essa denúncia. Foi, de fato, um trabalho minucioso, né? Ele levou um ano aí fazendo investigações, levantando os dados, que é muito importante, porque coloca a seriedade desse tema, né, ao tratar esse tema, mas eu queria que tu falasse um pouco exatamente disso, qual a importância de ter viralizado esse documentário e qual que é a centralidade da gente estar discutindo essa pauta para além, né, das redes sociais e indo para o campo mesmo da vida real, digamos assim, né? Discutindo aí medidas de regulamentação e ampliando esse debate para outras medidas necessárias. Como é que tu vê essa viralização? Não, tua pergunta é ótima, né? Eu acho, assim, Marcela, que a repercussão, ela foi fundamental porque abriu para milhões de pessoas uma realidade que muitas vezes passa despercebido, né, ou é naturalizada, né, que é a exploração da imagem de crianças
como mercadoria, né? Veja, o vídeo do Felca, ele ajudou a transformar um debate, em debate público, uma coisa que o movimento feminista, o movimento de mulheres, né? E também os movimentos em defesa da infância já vinham denunciando há muitos anos que a exposição de crianças na internet, ela não é um simples conteúdo inofensivo, né? Mas é uma forma de exploração com consequências, e muitas vezes, inclusive, consequências graves, né? Então, há anos, né, nós que somos do movimento, né, os movimentos em geral, já vinham alertando para as conexões entre a exposição e a violência sexual de crianças e adolescentes, né? O aliciamento e o consumo de pornografia infantil. Então, essa prática, ela obviamente, ela está vinculada, né, a um modelo de sociedade que transforma tudo em mercadoria, inclusive a infância, né? Agora, aqui eu acho que é importante a gente ter em mente que não se trata apenas de pais que expõem demais, né? É mais de uma engrenagem capitalista que utiliza a imagem das crianças para gerar lucro para influenciadores, para anunciantes, para as big techs, né, expondo crianças, inclusive, a redes de criminosos sexuais. Então, eu acho assim que a repercussão, né, ela foi importante para ampliar aí a consciência social, embora não seja uma grande novidade, né? O que há de novo é que uma denúncia vinda de um influenciador aí de massas conseguiu, né, furar a barreira de silêncio que geralmente recai sobre as vozes de mulheres e de coletivos que já vinham denunciando isso sistematicamente, né? Então, nesse sentido, o vídeo do Felca, ele ajudou a transformar em debate público uma coisa que os movimentos já vinham falando, mas que tornou visível agora com esse trabalho que ele fez, né? Que eu acho que a gente precisa valorizar, né? Porque ele consegue mostrar que não é um caso isolado, né? Mas parte de um sistema inteiro de exploração. Sim, ele trata, inclusive, exatamente disso, né? Ele coloca nesse marco da monetização, de como que essa exposição, ela está a serviço da monetização. Mas no teu artigo, né, o primeiro artigo ali, que é o Manual para Vender Crianças, né, tu traz uma análise, inclusive, mais profunda sobre essa utilização, não só da imagem da criança, mas da própria exploração infantil no marco do capitalismo, né? Tu coloca que isso não se dá só nas redes, não se dá só para monetizar nas redes sociais, mas isso tem, e também não é um problema que surge com a era da internet, né? Tu traz ali um resgate histórico de como que a própria sociedade capitalista se utiliza da infância dentro da sua lógica mercadológica, de gerar lucro. Como é que tu fez essa relação? Fala um pouquinho sobre esse primeiro artigo. Então, eu quis exatamente assim, porque eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse momento que o debate público que surgiu a partir do vídeo do Felca, né, que a gente tem que valorizar muito, porque ele conseguiu fazer isso, mas eu tentei no artigo justamente problematizar mais, né, ou seja, mostrar que não se trata de uma questão primeiro que não é um caso isolado, né? Porque muitas vezes aparece mais a questão do Ítalo Santos e tal, mas inclusive o próprio vídeo do Felca é interessante porque ele não se restringe, né? Eu acho que o marcante ficou ali o Ítalo Santos, mas o vídeo dele todo vai mostrando que é uma engrenagem mesmo, né? E aí eu busquei, tentei, pelo menos no artigo, justamente aprofundar um pouco mais essa temática, né? Que a exploração da imagem infantil nas redes sociais, ela não é um desvio, não é uma exceção, né? Não tem a ver só com essa lógica digital, mas ela é parte do funcionamento normal do capitalismo, né? Esse sistema ele tem como característica central transformar tudo em mercadoria, né? O trabalho, a natureza, os corpos, até mesmo as experiências humanas, né? Mais íntimas, aquelas mais íntimas. Eu não sei se vocês chegaram a ver também, né? Quem não viu, eu convido, né? A ler um outro artigo que eu tinha escrito, que tinha sido da repercussão que deu sobre
a então namorada do filho do Luciano Huck, a Angélica, né, com a briga que deu com as meninas lá, a mãe de uma delas que negou um abraço para uma das meninas e tal, e ali eu trato, né, a partir desse caso, não é discutindo o caso, né, mas a partir desse caso mostrando como também no capitalismo, até as experiências humanas mais íntimas, né, elas se tornam mercadoria. Então, nesse contexto, a infância que deveria ser preservada também é apropriada e submetida a essa lógica, né? Então, o que nós vemos hoje nas redes sociais, nada mais é do que a atualização de uma velha dinâmica onde o trabalho e a vida das crianças são exploradas como fonte de lucro, né? No passado era comum o trabalho infantil nas fábricas e nas minas, né? Hoje as crianças elas continuam sendo fonte de valor, mas em novos formatos, na medida em que o capitalismo proporciona novos mecanismos de exploração. Então, seja pela exposição em conteúdo familiar, né, que gera engajamento e publicidade, seja como alvo preferencial das big techs que coletam dados, né, porque, veja, não é só o problema da exposição infantil nas telas, é da exposição infantil às telas também, né, porque as big techs também se utilizam da exposição das crianças, né, a conteúdos de internet para coletar dados, para moldar preferências, criar consumidores desde cedo. Então, essa exploração ela se sustenta em ideologias que naturalizam a infância como propriedade privada das famílias, né? E que depois, inclusive, a gente vai ver que tem repercussão, inclusive, na forma como vão tentar combater, né, a adultização, né? Depois a gente vai tratar um pouquinho sobre os projetos de lei. Então, veja, a infância ela é tratada como uma propriedade privada da família, em que os pais teriam o direito irrestrito de decidir sobre a exposição das crianças. Mas, na prática, esse direito ele é usado pelo mercado para acessar e rentabilizar a vida das crianças, né? Não é por acaso que quanto maior a precarização da vida das famílias trabalhadoras, maior é a pressão para que mães, pais utilizem seus filhos como capital simbólico, né? Ou seja, né, como fonte de renda direta em redes sociais. Mas a exploração ela não começa com as redes sociais, né? Ela já é isso. Muito antes a gente já tinha a exposição da imagem da criança na TV, no cinema, né? Quem conhece a história do cinema, quem sabe, né? Quem se aprofunda mais nessa temática da história do cinema, sabe como muitas crianças, né, trabalhavam ali nos cinemas, tinham jornadas longas, eram super exploradas no mercado cinematográfico, né? Na TV também, muitas hoje, inclusive, muitos artistas que começaram suas carreiras como mirins, hoje evitam expor seus próprios filhos, né, porque sabem das consequências que tem essa exposição precoce, né? Mas não se restringe à exposição, digamos, a exploração da imagem, né? A exploração se dá no mundo do trabalho. Hoje a gente tem milhares de crianças com jornadas acima de 20 horas semanais, ganhando aí menos da metade do salário mínimo, trabalhando na construção civil, trabalhando no comércio, trabalhando como ambulantes, né, trabalhando como empregadas domésticas, né, as meninas, né, mais voltadas para o trabalho doméstico e tal. Então, a gente vê que a exploração é parte de uma engrenagem, a exploração da imagem é parte de uma engrenagem maior que explora a infância, né, onde a exploração da imagem infantil, ela se torna inseparável, né, de duas dimensões centrais do capitalismo. Primeiro, a lógica da mercantilização da vida, que transforma crianças em produto, né, e vitrine para consumo, e a lógica da superexploração, que atinge de forma mais dura, né, mulheres trabalhadoras, as famílias, né, empurrando para as formas cada vez mais precárias de sobrevivência, né? Então, não se trata de um problema de redes sociais em si, mas de um fenômeno enraizado no próprio modo de produção capitalista,
que só pode ser enfrentado com organização coletiva e luta por um outro tipo de sociedade onde a infância não seja mercadoria, né, mas possa ser vivida plenamente. Sim, com certeza. E eu ouvindo tu falar, eu lembrei, né, de uma situação que eu vinha refletindo outro dia. Eu sou bem noveleira, né? Gosto de novela. E aí eu tô assistindo pela 1000ª vez a reprise da Viagem, né? Já assisti outras vezes e agora, inclusive até por uma questão de saúde, que eu tô restrita em casa, tô assistindo de novo, né? E eu tava justamente pensando um pouco sobre isso, de como essa situação da imagem das crianças e adolescentes, da exposição, da naturalização, né, dessa adultização, ela já vem de muito tempo, e é uma meia-verdade de que antigamente era natural, porque a gente não tinha debates, né? Que a situação que me fez refletir é sobre a personagem da Bia, da Viagem, que é a Fernanda Rodrigues, uma atriz que ela começou muito jovem, né, na televisão, e nessa novela ela tem 15 anos. E colocaram para fazer par romântico com ela um ator de 34 anos. Que na vida real, né? Que na história ele tem entre 18 e 21 anos, que não se define muito a idade dele, mas já é mais adulto que ela, né? E eles acabam fazendo par romântico na novela. E há uma naturalização disso, né? Na época, ninguém questionava, e isso, das outras vezes que eu assisti a novela, isso também não me chamou a atenção, e assistindo hoje, eu falei, tipo, a primeira coisa que eu falei, putz, como assim existia esse casal na novela, né? Ninguém questionou, todo mundo achou normal. Só que isso é uma meia-verdade, porque na mesma época também a gente teve o vídeo da Xuxa, né? Que contracenou com um menino menor de idade. E que até hoje ela é responsabilizada, né? Acusada de pedofilia, e aí eu não estou, né, defendendo um ou outro, mas eu só estou querendo fazer essa comparação de que em relação à Xuxa, que é uma mulher, a sociedade viu o problema. E no caso das mulheres, quando são colocadas nessa situação de serem elas, né, as adultizadas, também há essa diferença, né, na forma como a sociedade enxerga o papel das mulheres mesmo, como que a gente é colocada desde muito cedo, e aí em todos os espaços, como não só como mercadoria, que é isso que tu vem tratando, mas que se relaciona também com a questão da mulher, da menina ser vista como objeto sexual. E, portanto, né, desde muito cedo está disponível para esse lugar, né? Então, essa reflexão também, obviamente que a gente não está dizendo que tudo bem com meninos, né? Porque não está tudo bem, né? De um modo geral, a infância, ela precisa ser preservada e garantida dentro dos seus direitos, do seu bem-estar, de um modo geral, mas a gente também percebe essa diferenciação quando a gente fala de meninos e meninas, né? E essa situação, ela mostra para a gente que, em que pese que a gente vem desenvolvendo outros debates na sociedade, que, né, se a gente for falar nos dias atuais, com certeza, há muito mais rápido uma repercussão, alguma reação, algum setor se manifesta, né, do que antigamente, mas também não é verdade que isso já não era tido como uma condição não muito coerente ou não muito adequada, né, digamos assim, para as crianças e adolescentes. Não, totalmente, você tem toda a razão. Eu acho que esse exemplo que você trouxe é muito concreto mesmo, inclusive da forma como meninos e meninas são tratadas, inclusive na sua exposição, né? Na forma como a imagem das crianças são expostos, ela tem uma conotação de gênero muito marcada, né? As meninas são colocadas, né, são sempre sexualizadas, né, ou a reprodução, ela se dá, a exploração da imagem se dá sempre na reprodução desse estereótipo, né, de meninas já performando mulheres, né, a adultização se expressa nessa sexualização, enquanto no caso de meninos é sempre o consumidor da imagem das meninas, né, então ele é
colocado naquele papel de, né, de se colocar como, digamos assim, como macho, né, como aquele que consome o produto da mulher. Então, não tem problema você colocar, por exemplo, no caso da novela lá, né, naquele tempo, era naturalizado, né, você ter homens, e a gente via isso também no cinema esses dias, recentemente você trouxe esse exemplo, e eu estava me lembrando até que eu estava vendo um programa aqui que estava falando sobre o Brad Pitt, né, porque ele está aí na crista da onda com o filme Fórmula 1, né, e inclusive teve toda a polêmica que deu aí com relação à separação dele da Angelina Jolie, né, o caso, né, a denúncia de que ele ia agredir os filhos também e tal, né. E, assim, eu estava vendo justamente um documentário sobre isso, e tratando daquele filme que nos anos 90 foi muito... que era sobre vampiro, né? Entrevista com um vampiro, no qual ele né, era um dos vampiros, né? E ele se relacionava justamente com uma menina de 12 anos, que era uma criança que foi, né, também... que ela foi transformada em vampira pequena, né? Então, e ela crescia, digamos assim, ela queria ter a sua condição de adulta e não podia, e estava presa a um corpo infantil ali e tal, e ele se relacionava com ela, eles davam um beijo e tal. E então, assim, você vê que era muito naturalizado isso, mas na contrapartida é essa que você mostrou mesmo, ou seja, né, não é que não tinha problema, não se via o problema da relação desigual entre um adulto e uma criança, né, o que se via desde que o adulto fosse um homem e a criança fosse uma mulher. Se fosse o contrário, já não se podia, porque daí sim, aí se mostrava, e veja, né, a Xuxa, inclusive, é um produto de exposição, assim, ela era muito jovem também, ela também foi adultizada, assim, né, ainda que ela também ela teve situações de se relacionar com homens muito mais velhos, quer dizer, então é muito interessante isso que você traz, e eu acho que está totalmente de acordo com o que a gente tentou abordar aí no texto também. Sim, né? Ela é aquele ciclo, né? Ela é a vítima e é responsabilizada pela violência que sofre e pelo contexto que está inserida, assim, um debate mesmo. Mas eu queria, voltando aqui, né, para o tema do documentário, uma das discussões que está se tendo muito também é isso, é sobre quais medidas, né, a gente tem que ter para responder a essa questão. E aí o Felca, ele esteve no programa Altas Horas, no último sábado, e ele falou um pouquinho sobre isso, né, assim, ele contou um pouco a história dele, ele queria, né, que ele queria abrir um canal quando ele era muito jovem, 12 anos, e os pais não deixaram, e ele ficou com muita raiva na época, né, assim, mas hoje ele entende que aquela exposição realmente naquele momento ela não seria benéfica para ele, né, inclusive porque ele já sofria bullying na escola, várias questões, né, de ataques, assim, que já afetavam a questão da saúde mental dele, da autoestima, mas ele coloca como uma das... que ele acha que deveria ser esse cuidado dos responsáveis, né, da família, é a supervisão. Uma supervisão minuciosa daquilo que a criança ou adolescente consome nas redes, e na impossibilidade dessa supervisão, ao bloqueio, né, não permitir que a criança ou adolescente tenha acesso às redes, às telas nesse sentido, né. E aí eu queria tratar desse tema em dois momentos, né? Primeiro, no momento mais pessoal contigo, né? Que tu é mãe, tem, né, 2 filhos, um já adulto, o outro ainda adolescente, e dentro do contexto de uma mãe, né, que tem várias outras funções, que não é só ser mãe, mas que também precisa ter esse olhar, como é que tu enxerga isso e como é que foi a tua estratégia, como vem sendo a tua estratégia para tentar ter esse controle, ter esse cuidado, garantir essa proteção, num contexto que a gente sabe que as redes, elas são uma realidade, né, para todo mundo, para nós, para os adolescentes, para as crianças, então não tem muito como negar isso, mas como é que tu vem enfrentando esse desafio aí enquanto mãe no cuidado dos teus filhos? Então, Marcela, assim, de fato, né, eu tenho 2 meninos, né, 2 filhos,
Um já tem 20 anos, então, mas ele pegou um pouco dessa fase aí, e eu tenho um adolescente agora de 15 anos, né? Então, assim, de fato, não é muito fácil. É óbvio, né, que o cuidado individual, ele é indispensável, né? A gente tem que ter, assim como em todos as dimensões da vida infantil, né? Então, assim como quando eles são pequenos, a gente tem que tomar cuidado para colocar, né, para tampar as tomadas, né, não deixar mesa com quina, né, assim, né, a criança, se tem escada, colocar proteção nas telas, de tela nas janelas, etc. A gente também tem que ter esse cuidado, digamos assim, com relação à exposição, não só de tela, mas exposição de tela que eu digo, não só de redes sociais, mas televisão, jogos, tudo a gente tem que ter, né? Agora, eu queria dizer o seguinte, que achar que nós vamos resolver o problema do ponto de vista individual é uma grande ilusão, entendeu? Porque o cuidado individual, ele é indispensável, mas ele é muito insuficiente, né? Claro que supervisionar, impor limites, dialogar com as crianças é parte do nosso papel de mãe. Eu faço isso com os meus filhos e que bom, eu consigo estabelecer essa relação que até hoje, pelo menos, né, consegui estabelecer certos limites a partir do diálogo, a partir, né, mas a vigilância individual não resolve, porque nós vivemos num mundo em que o acesso às telas, ele é praticamente inevitável, né? Veja, eu faço home office, então eu trabalho em casa a maior parte do tempo, né? E mesmo assim, eu não consigo dar conta de ficar 24 horas por dia supervisionando meus filhos, porque mesmo quando eu estou em casa, eu estou trabalhando, né? Então, assim, eu tenho algumas políticas aqui em casa, por exemplo, política de portas abertas, que o computador do meu filho fica no quarto, né? Mas a porta do quarto dele fica permanentemente aberta. Eu não permito trancar portas aqui em casa, né? Então, isso. Por outro lado, eles não usam fone de ouvido em casa. Então, assim, o que eles estão ouvindo no celular, eu estou ouvindo também. Então, assim, eu procuro ficar atenta, eventualmente, quando eu vejo que o conteúdo está extrapolando um pouquinho, eu recomendo outras coisas. Eu tenho essa preocupação, por exemplo, eu fiz o meu adolescente assistir o vídeo do Felca, ele leu os meus artigos, né? Mas isso aqui, gente, é uma gota no oceano, entendeu? Assim, tem uma dimensão que do cuidado individual, mas é inevitável que as crianças, elas, vez ou outra, se deparem com conteúdos que são inapropriados, né? Felizmente nunca aconteceu comigo, eu já perguntei para os meus filhos sobre isso, se algum deles já se deparou com alguém que eles pudessem identificar que fosse um adulto ali e tal. Eu conheço os mesmos amiguinhos virtuais dos meus filhos, né? Eu procuro ter uma política do meu mais novo, de ter uma vida para além das telas, então faz outras, né? Ele faz canto, então ele tem uma vida para fora das telas ali, né? Não gostou muito de quando teve a proibição nas escolas, a lei que proíbe o celular nas escolas, né? Embora as escolas deem uma flexibilizada, eles levam o celular, os professores muitas vezes até utilizam como recurso e tal, mas eu conversei com ele, expliquei que eu achava importante que eles saíssem um pouco mesmo das telas. Mas, então, assim, essas estratégias, né, que combinam aí acompanhamento próximo, limites, diálogo, etc., é importante. Agora, a gente não adianta responsabilizar somente as famílias. Nós precisamos ter políticas públicas, políticas de regulamentação séria das plataformas e uma mudança estrutural de sociedade, porque também não vai resolver, entendeu? Então, eu digo o seguinte, a gente, obviamente, né, a gente não acredita muito na questão de sorte, mas assim, né, no modo de falar, eu tive muita sorte com os meus filhos nessa perspectiva, de poder ter esse diálogo com eles, de poder conseguir impor certos limites que me permitiram, pelo menos até agora, né, protegê-los. Mas, assim, não dá para responsabilizar, não dá. Nem todas as mães têm a mesma possibilidade que eu tenho de trabalhar em casa, de manter as portas abertas do quarto das crianças, né? Não estão 24 horas com eles. A gente tem muita, né? Assim,
principalmente mães que estão sobrecarregadas, a gente sabe da dupla jornada, e veja também que tem um componente muito sexista nisso, né, de que é muito a responsabilidade das mães, né, é lógico que não é o caso do Fel, que ele fala, né, pais e tal, pai e mãe, né, não, também não é só ele, outros também têm essa abordagem, mas assim, no geral, você vê que tem esse componente de gênero forte, de atribuir à mãe esse papel, né, e as mães, a maioria das mães estão sobrecarregadas, né, com uma série de coisas para fazer, trabalham, se viram, tem que ajeitar as coisas em casa, fazer, né, e cuidar das crianças, às vezes, inclusive, as próprias telas acabam sendo um alívio para a gente, eu não minto, isso, assim, eu não vou esconder, eu sou, como mãe, eu sei que muitas vezes você está ali agoniada, querendo fazer alguma coisa, a criança, você vai dar o celular para a criança, né, os meus já estão grandes, mas quantas vezes eu também já não fiz isso? Quem sou eu para julgar uma mãe que faz isso, né? Então, assim, essa responsabilidade individual, ela é ilusória. Tem um componente individual que é indispensável, mas não vai resolver se a gente girar para esse como mecanismo, entendeu? Não é por aí, eu acho. Sim, eu imagino que, de fato, né, a tua condição é uma condição de minoria, digamos assim, entre as mães, né, brasileiras aí, trabalhadoras, e já tem uma série de desafios, imagina para outras mães em outras realidades, né? Inclusive a Mílica Lacombe, que é uma jornalista feminista, né, que produz conteúdo também aí no YouTube, ela fez um vídeo justamente falando um pouco sobre esse aspecto, né, dos rumos que estava tomando essa discussão por parte de um setor da sociedade muito mais identificado com a extrema-direita, mas também um setor da esquerda entrando nesse tema com a pauta do punitivismo, né? E do punitivismo muito da família. A partir dessa concepção de que a criança é uma propriedade da família, que, portanto, é a família que tem que, né, que fazer e acontecer, enfim, que os pais é que são os responsáveis. E a Mília, ela traz justamente alguns aspectos disso. O primeiro, né, de que a gente tem uma ampla quantidade de famílias chefiadas por mães solo, né? Então aí já quase 50% das famílias no país são as mulheres que chefiam e sozinhas, né, sem parceiros. Quando o parceiro está presente, é meio que uma presença formal, né? Também não se envolve com esse tema da educação, do cuidado, desse acompanhamento, isso como parte aí do machismo, né, e de colocar para as mulheres esse cuidado exclusivo das crianças, recai nos ombros das mulheres, ter que fazer esse cuidado, ter esse acompanhamento, e aquela máxima, né, quando dá errado, sempre a culpa é da mãe, desde sempre é assim, é colocado dessa forma. Mas ela traz também os dados, né, aí do Anuário de Segurança Pública, que é um levantamento dos dados do ano anterior, e que a gente já vem há alguns anos, né, batendo recordes em índices de violência sexual, que as principais vítimas são meninas de até 14 anos, e essa violência ela acontece dentro de casa. Então, também, não só pelo aspecto de que é impossível, né, um responsável, seja a mãe ou seja o pai, e principalmente as mães solo, acompanharem 24 horas os seus filhos, né, seja no conteúdo da rede, seja em outras questões, e que tem que se balizar por outras ferramentas mesmo, do diálogo, da tentativa de educar, de mostrar os riscos, etc., de conscientizar. Mas também a gente vive justamente por esse aspecto do machismo, da adultização, né, das crianças, da objetificação sexual e da naturalização disso na sociedade, a gente vive a violência contra as meninas, principalmente falando, mas também meninos, né, são vítimas dentro de casa, por pessoas que são da família, né, que são pais, são tios, são primos, são padrastos, e, né, são vizinhos, amigos, enfim. Então, essa situação realmente ela se mostra muito mais complexa do que simplesmente regulamentar, né, que é importante, a gente vai falar disso, mas ou responsabilizar a família, né, e aí isso
se confronta muito com esse discurso da extrema-direita, que sempre vai para esse aspecto, né, de que a família, a moral, mas abstrai esses outros elementos da realidade. Inclusive, quando reforça a criminalização do aborto legal, por exemplo, para as meninas que são vítimas dessa violência, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso também, para a gente fazer essa relação com outras questões aí que estão em pauta. Eu vi o vídeo da Mili Lacombe, Marcela, eu gostei muito, assim, eu particularmente gosto muito dela, né, ela é colunista, é impressionante, né, porque ela é colunista esportiva, mas ela sempre traz, assim, um olhar muito, de gênero, né, assim, que aborda o tema das mulheres, a perspectiva de mulheres e tal, né, e ela também, obviamente, que ela também trata de outros temas, e eu achei, assim, muito pertinente o vídeo, a reflexão que ela trouxe, né. Eu acho que o discurso da extrema-direita sobre a proteção da infância é profundamente hipócrita, né? Eles se apresentam como os defensores da família, mas na prática, primeiro que na prática eles transferem toda a responsabilidade para dentro do lar, especialmente para as mulheres, isso que você está falando, né? Enquanto que o Estado, ele se exime de garantir direitos básicos, né? Eles responsabilizam as mulheres e as famílias pelos cuidados, etc. É uma narrativa que cumpre uma dupla função, né? Primeiro que desresponsabiliza as instituições e reforça a opressão de gênero, né? Porque naturaliza que mães devem arcar sozinhas com a carga do cuidado, né? E sempre culpa as mães pelos riscos enfrentados pelas crianças. Mas também, por outro lado, por esse aspecto que você coloca, que é o ambiente familiar, né, o lar, hoje o ambiente mais perigoso para as crianças, né? Então, na verdade, onde a maior parte da violência contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa, né? Obviamente que isso tem a ver com uma cultura que ela é machista, que é sexista, né? Que objetifica mulheres. Então, obviamente que a partir disso meninas são o alvo preferenciais dos perpetradores de violência sexual, né, dos abusadores e tal. Agora, veja, gente, muito, muito, eu não tenho outra palavra para dizer, é hipócrita, porque o menor dos nossos problemas hoje é o das redes sociais. Tipo assim, não é que não tem, nós estamos discutindo todo esse tema aqui. Agora, nós temos que entender que essas propostas, esse tipo de coisa que a extrema-direita fala, ela não tem menor cabimento, entende? Porque é justamente o ambiente familiar onde estão maior, assim como para as mulheres, né? A mulher tem mais risco de sofrer uma violência em casa do que ser atropelada na rua, também para as crianças ela tem um risco muito maior de sofrer uma violência sexual dentro de casa, do que, inclusive, se deparar com um pedófilo. Não que eles não existam, né? Não que nas redes sociais, não que não se aproveite da imagem, a gente está discutindo tudo isso aqui, mas o que eu estou dizendo é que a violência ela é reproduzida majoritariamente no ambiente privado. Então, agora veja, esse mecanismo, ele não é novo, né, de responsabilizar as famílias e as mães, né? No capitalismo, a reprodução da vida, ela é sempre colocada como responsabilidade privada da família e dentro dela das mulheres. E é isso que permite ao sistema também reduzir os custos com a reprodução social, né? O trabalho doméstico, de cuidado, não remunerado, feito majoritariamente por mulheres, é apropriado pelo capital como uma forma de manter tanto baixos salários, né, porque também acaba naturalizando que o salário da mulher, ele é complementar, então por isso que a mulher, eu trabalho para ajudar meu marido em casa. Não, primeiro que a maioria das mulheres hoje já são chefes de família, né, mas essa lógica de que o trabalho da mulher pode ser menos valorizado e menor remunerado, e é por isso que a gente tem diferença salarial, justamente porque ele parte dessa lógica de que o lugar da mulher é dentro de casa, né, fazendo as tarefas domésticas no ambiente privado, né, cuidando da família, e quando ela sai para o mercado de trabalho, ela está simplesmente complementando renda,
né? Enquanto que o salário do homem é visto como o salário do provedor, né? Ao mesmo tempo que ajuda a economizar gastos sociais, porque, na verdade, é isso, né? O que a gente deveria estar lutando é para quê? Para creches e escolas em tempo integral para todas as crianças, lavanderia pública, né? Restaurante público, né? E quando, na verdade, a gente está discutindo aqui divisão do trabalho doméstico no âmbito familiar. Então, quanto que o homem faz, quanto que a mulher faz. Não que isso não tenha o seu valor, tem, mas veja, que reduz, digamos assim, igual reduz para o âmbito privado aquilo que deveria ser um custo, porque é o custo da reprodução da força de trabalho, né? Porque a gente, em última instância, nossos filhos são força de trabalho para o capital. Então, a criação deles, a manutenção da vida é parte da reprodução disso, né? Então, isso. Agora, quando a extrema-direita ela repete que as famílias elas devem cuidar sozinhas, na verdade, elas estão reforçando essa engrenagem de exploração e opressão, né? Por isso que combinar a luta pela proteção das crianças sem jogar mais uma tonelada de culpa nas costas das mães significa denunciar essa estrutura, né? A verdadeira defesa da infância, ela não pode ser restrita ao espaço privado. Ela exige, como eu já falei aqui, creches públicas de qualidade, né, escolas em tempo integral, educação sexual nas escolas, para que as crianças elas possam, inclusive, se proteger, né, inclusive em casa, né, porque é isso que a gente falou, os maiores violadores estão dentro de casa, infelizmente, né, campanhas de conscientização, responsabilização das empresas, né, de tecnologia, para que elas tenham esse mecanismos de proteção social, né? Mas, assim, antes de tudo, significa reconhecer que as famílias, elas não vivem em condições iguais, né? Uma mãe trabalhadora precarizada, sem rede de apoio, sem tempo e sem recurso, ela não pode ser responsabilizada da mesma forma que uma família abastada com todas as suas condições materiais. Eu digo, a minha condição, eu sou uma mulher trabalhadora, né? Eu sou uma mãe solo, mas, assim, a minha situação é completamente distinta da maioria das mães, porque eu tenho minimamente condições, eu trabalho em casa, eu tenho emprego, eu tenho emprego, entendeu? Eu tenho emprego, eu tenho renda, eu tenho condições de manter minha família, sem ficar pensando no que eu vou comer amanhã ou o que eu vou dar para os meus filhos. Então, assim, veja, não é que eu sou privilegiada em relação às outras mães, mas eu não posso negar que eu estou numa condição superior. Agora, você imagina famílias que tenham muito mais recursos. Então, também tem uma discussão de classe que, ao extrema-direita, ao responsabilizar, e inclusive por igual as famílias, elas despolitizam, né? Porque elas retiram dessa discussão, essa questão também que tem um componente de classe forte, né? Então, a nossa tarefa aqui, eu acho que por isso que é importante esse espaço aqui que você está dando para a gente discutir isso, disputar a consciência das mulheres trabalhadoras, né, e dos homens trabalhadores também, mostrando que a proteção real das crianças, ela depende de enfrentar o machismo, por um lado, né, mas também a lógica capitalista que transfere para as mulheres sozinhas um problema que é social, ou, no limite, para famílias, né, para as famílias, né? Então, não se trata aqui de culpar as mães, nem de exigir, nem exigir que elas monitorem 24 horas por dia seus filhos, né? Mas de exigir que a sociedade de conjunto, né, e o Estado assumam as responsabilidades que deveriam ser coletivas, né? Então, acho que tem esse aspecto que é muito importante aqui. Sim, né? E a gente isso, tá tudo muito interligado com outras demandas, né, que a gente tem. Eu estava lendo uma matéria da BBC Brasil falando sobre os cargos PJ, né, os trabalhos PJ, que são aqueles sem nenhum direito, né, e que são vendidos, idealizados como a sua liberdade, a sua flexibilidade de horário para trabalhar, você, seu chefe, né, como se houvesse uma negociação de igual para igual entre um PJ e um CNPJ, né, uma empresa. E a matéria ela traz justamente essa a crueldade desse regime de trabalho para as mulheres,
várias mulheres sendo demitidas às vésperas, né, grávidas, às vésperas de ter o filho, ou voltando ali da licença maternidade, que na CLT são 120 dias, né, que é garantido de licença maternidade, no PJ é 15 dias, no máximo, se dependendo né, se tu tiver um bom diálogo ali, e essas mulheres, várias, né, denúncias ali de exclusão delas do seu vínculo de trabalho por conta da gravidez. Então, isso também mostra a hipocrisia, né, e o quão o sistema capitalista, de fato, ele não tem interesse em resolver a situação das mulheres, porque é isso, por um lado, se a gente decide não ter filhos, a gente é julgado. Se a gente decide interromper uma gravidez, né, realizar um aborto, a gente é criminalizado. Mas se a mulher decide pela gestação, por ter um filho, ela é excluída do seu trabalho, do mundo do trabalho, da sua possibilidade de sustentar a sua família, ela vai para uma condição muito mais precarizada, né, e muito mais vulnerável. Então, de fato, a gente percebe que a extrema-direita, ela expõe isso de maneira mais categórica, mas não só a extrema-direita, né, a lógica do sistema social que a gente vive, que é o capitalismo. Essa é a lógica que está colocada para a gente sobreviver nesse sistema, né? E é muito essa questão da extrema-direita, a gente percebe que é muito o discurso, mas na prática eles defendem exatamente a precarização dessas condições de vida da família, né? E a vulnerabilidade ainda maior de mulheres e meninas, porque é isso que tu coloca. São contra a educação sexual nas escolas, né? Defendem ali a questão da homeschooling, né? Que é as crianças estudarem em casa, e a gente tem vários relatos, inúmeros relatos de crianças que conseguem denunciar casos de violência sexual na escola, a partir do conteúdo da escola, ou do ambiente escolar que se sente mais seguro, consegue fazer essa denúncia. Criminalizam o aborto legal, perseguem meninas, né, crianças vítimas de violência sexual, como a gente já viu acontecer, e agora, né, estão contra o PL da regulamentação do uso das redes para menores, né, porque falam que isso é uma censura ao uso das redes e às big techs, né? Então, mais uma vez fica evidente que o interesse desse setor não na preservação da família, como eles colocam, né, que a gente poderia, das crianças da família, não, interesse próprio, interesse da família, interesse, né, de setores do empresariado, e o interesse em seguir manifestando ódio nas redes sociais, manifestando violência, manifestando o projeto de uma ditadura, né, uma ditadura que vai restringir as liberdades democráticas, principalmente dos trabalhadores e das mulheres, né? Então, esse projeto, eu queria que tu comentasse um pouco isso, né? Esse projeto de regulamentação já foi aprovado no Senado, essa semana está tramitando no Congresso, e aí teve essa manifestação da bancada da extrema-direita, que disse que ia barrar a votação, né? Ia enrolar para não ser votado, etc., que aí gera toda uma celeuma, né? Porque a gente se coloca contra essa postura da outra direita, mas tampouco esse projeto resolve o problema, né? Como tu já vinha colocando, queria que tu comentasse um pouquinho também essa situação. Então, eu parto da mesma lógica que eu respondi a questão anterior, né? Eu acho que essa posição da extrema-direita é extremamente hipócrita, né? Porque ela se coloca como defensora da liberdade. Se antes ela se colocava como defensora das crianças, agora ela se coloca como defensora da liberdade. Mas, na prática, o que ela está defendendo, em última instância, são os lucros das big techs e não a proteção das crianças, né? O que elas querem manter, o que elas querem é manter tudo como está, porque esse modelo de internet sem controle é lucrativo para as empresas que elas defendem também, para os interesses que elas defendem, né? Então, veja, hoje de manhã eu estava ouvindo a Rádio CBN, estava o professor, como que é o nome dele? Esqueci o comentarista que ele fala de manhã. Depois eu lembro o nome dele. Mas ele estava falando justamente isso, né? Sobre que eles falam que vai censurar a internet. Ele fala assim,
veja, a gente tem liberdade de ir e vir, e nem por isso deixa de existir leis de trânsito. O ir e vir nosso não é regulamentado, né? Então, existem leis de trânsito, né? Então, existem... tudo isso que tem a ver com a legislação aí que não nos cerceia o direito de ir e vir, mas regulamenta, e a mesma coisa são para as internets. O problema é que mexer com essas empresas também como é que fala? Atentar contra os interesses dessas empresas que esses setores defendem. Então, não se trata de censura, mas de responsabilidade social, né? Quem fala de censura, né, esses setores que estão falando de censura, na verdade, estão apenas encobrindo a defesa do direito do capital de explorar livremente, né, de explorar livremente até mesmo a infância, né? Então, acho que isso é importante. Por outro lado, eu acho assim que você vê, né? Eles falam, né, de defender, tipo assim, eles não querem, não tem interesse de regulamentar as big techs, né? Mas mesmo assim segue falando sobre defesa da infância, né? Eu acho que, assim, é igual. Eu tenho como referência aquele projeto de lei que você até tratou num vídeo seu, do Kim Kataguiri, né? Que também ilustra essa contradição que vive a extrema-direita, né? Que propõe um projeto para criminalizar a prostituição de rua, mas não está contra a exploração de mulheres, né? A exploração sexual de mulheres, inclusive de meninas, né? Porque no âmbito privado pode. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma relação, né? Não é uma preocupação real com as crianças, mas uma tentativa de impedir qualquer medida que confronte a lógica do mercado digital. Então, veja, na verdade, assim, quando eu digo que eles estão protegendo os interesses das big techs, é nesse sentido, de proteger a lógica do mercado digital que tem a ver com os algoritmos, que também, de alguma forma, lhes é muito conveniente, porque a gente sabe também que o ódio engaja mais, né? Então, assim, e a gente sabe que esses setores, eles se apropriam muito desse discurso de ódio para propagar as suas posições e acabam se beneficiando dos algoritmos. Então, para eles, tem um interesse particular, digamos, nisso, né? Agora, o que eu acho que também é importante é que mesmo setores que falam em defender, em controlar as big techs, né? Elas são parte de uma fração. Esse discurso, na verdade, toda essa disputa entre quem quer regulamentar as big techs e quem não quer, também é parte de uma disputa entre frações da própria burguesia, né? É isso que eu quero apontar. Que aqui de lado existem os setores que de fato, querem algum tipo de regulamentação porque percebem os riscos sociais e políticos da ausência total de controle, né? Que pode gerar uma explosão social na medida em que você não tem controle nenhum sobre a coisa, né? E de outros, há setores ultraliberais ligados diretamente às big techs que querem manter uma internet sem barreira nenhuma, onde tudo pode ser fonte de mercado, né? Pode ser transformado em mercadoria e fonte de lucro. Então, a extrema-direita, ela escolhe esse segundo campo porque é coerente com o seu projeto, né? Porque, veja, também em outros aspectos, o projeto da extrema-direita é a de liberdade total do capital, né? Mesmo que isso custe a vida e a segurança de milhões de crianças e pessoas, né? Não é à toa que esse setor defende trabalho escravo. Você está no Rio Grande do Sul, quando teve esse caso, né, de trabalho escravo, né, nas vinícolas, aí tinha vereador aí da extrema-direita defendendo essas posições. Então, veja, eu quero dizer o seguinte, esse discurso de liberdade de expressão, ela é parte desse discurso, parte do projeto da extrema-direita de liberar totalmente o capital, mesmo que isso custe vidas e segurança
de pessoas, incluindo crianças, tá? Agora, não é verdade que o setor também que da burguesia, que está pelo controle das big techs, tem uma proposta de regulamentação que esteja vinculada a a proteção da vida, da infância, assim, também é parte do mercado, são visões ou estratégias distintas de uma mesma lógica capitalista. Então, o que nós achamos é que a proteção da infância ela não pode ficar refém dessa falsa polarização, de um lado, um setor burguês que busca regulamentações parciais e insuficientes, né, porque não mexe com o cerne do negócio, que é os algoritmos, né? E, de outro lado, uma extrema-direita que barra até o mínimo avanço, né? Então, nessa perspectiva que eu acho que o avanço não vai vir de cima, mas da organização dos movimentos sociais e da pressão da classe trabalhadora para impor medidas que realmente enfrente os interesses das big techs, né? Então, a proibição da monetização da imagem infantil, não só daquelas que sexualizam mulheres, porque a gente viu lá, no meu artigo também, eu coloco sobre outras formas de adultização, como, por exemplo, os pastores mirins, também é uma forma de expor aquelas crianças ali, né? E existem outras formas de transformar as crianças em mercadoria que não seja necessariamente sexualizando crianças, né? Regras mais rígidas para coleta e uso de dados de crianças, né? Porque, como eu falei anteriormente, não é só o problema da exposição da imagem, mas também do período que as crianças estão na frente das telas e aquilo é utilizado para coletar dados e preferências e ditar comportamentos e também oferecer coisas e tal, né? Responsabilização financeira das plataformas, né? Investimento em políticas de proteção à infância, etc. Eu acho que sem esse conjunto de medidas aí, qualquer coisa aí assim, não vai no conteúdo do problema, né? Então, e nós sabemos que não vai partir de cima. O que eu digo mais que isso, é que tem que vir da sociedade, tem que vir de nós, tem que vir de um projeto de classe trabalhadora que questione não só o problema das big techs, mas as big techs como uma expressão do capitalismo atual, contemporâneo, né? Sim, e é bem isso mesmo, né? Assim, acho que a gente, inclusive esse canal, ele tem um perfil marxista, né? Uma concepção marxista, e ele tem um compromisso com uma construção revolucionária e socialista. Então, a gente sempre traz os nossos vídeos com temas atuais, né? Mas também fazendo essa reflexão de que todas as lutas imediatas, elas são extremamente importantes, porque é isso, a gente está sofrendo as mazelas hoje, né? Então, as crianças estão sendo expostas, estão sendo exploradas hoje nas redes, então a gente precisa lutar para que essa regulamentação ela seja o mais abrangente possível, né, dentro dessa realidade, mas a gente também precisa dizer que existe um limite, porque nessa sociedade que a gente vive, o interesse não é, de fato, de proteger, como tu bem coloca, mas senão é um projeto de tirar vantagem em tudo, né? Então, é aquela clássica contradição da anarquia de produção do capitalismo, né? Inclusive nas redes sociais, porque precisa deixar livre, né, para o mercado e, ao mesmo tempo, precisa controlar para não se autodestruir. Então, é esse processo que está colocado também nesse contexto, né? E a gente sabe que nem a justiça, nem o legislativo, muito menos a burguesia enquanto classe, de fato, estão empenhadas em resolver essa situação, né? Querem muito mais criar aí algumas mediações, né? Criar alguma acomodação dessa insatisfação, desse processo, dizer que está fazendo alguma coisa do que realmente fazendo, né? E nisso a gente pode colocar, inclusive, o próprio governo Lula, que a gente vem também denunciando aí uma série de medidas, de políticas que se contrapõem a pautas históricas do movimento de mulheres, né, que se contrapõem, inclusive, a isso que a gente diz, a necessidade de que as famílias, né, de que os trabalhadores tenham condições de vida melhores para garantir também, né, melhores condições de cuidado da infância, etc.,
e que o governo não garante, né? O arcabouço fiscal está aí para precarizar ainda mais a vida da população, né? Eu falava do regime de trabalho PJ, que foi regulamentado com a reforma trabalhista em 2017, e o Lula não tocou em nada, está aí mantendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e a gente sabe que as mulheres trabalhadoras são as mais penalizadas, né, com esses projetos. Então, eu queria falar um pouco disso, né, e dizer que sim, a gente entende que essas lutas todas são necessárias na atualidade, nesse momento, e a gente tem que organizar essa luta com as mulheres trabalhadoras, com os homens trabalhadores, em cada local de trabalho, estudo, moradia. A gente tem que fortalecer, né, essa ação direta, porque realmente é isso, não vai ser no Congresso que vai se resolver, né? Não vai ser nesse âmbito que vai se resolver ao nosso interesse, ou pelo menos mais próximo do que a gente tem como demanda real de ser respondida, mas a gente também precisa sempre combinar a nossa luta contra essas desigualdades, contra essas mazelas, também para superar esse próprio sistema que impõe essas mazelas e essas desigualdades, que é o sistema capitalista, né? Então, por isso que a gente sempre coloca que a nossa luta contra o machismo, né, pelos direitos das mulheres, ela é uma luta que tem um recorte de classe e que ela tem uma relação direta com o fim do capitalismo enquanto esse sistema que mantém, impulsiona e reproduz todo esse tipo de opressão e desigualdade que a gente enfrenta cotidianamente, né? Então, queria, Érica, agradecer a tua participação, foi muito legal a gente bater esse papo aqui, espero que a gente consiga, em outros momentos, né, também reproduzir outros temas. A gente tem muitos assuntos aí que a gente poderia estar tratando nesse formato de bate-papo, que eu gostei muito, espero que o pessoal do canal goste também, e te deixo aí uma última palavra para dar um tchau e já agradeço essa tua presença aqui, e todo mundo aí que chegou até aqui no vídeo, já dá a curtida, já aciona o botão de notificação, segue o canal para receber os outros conteúdos. A gente vai, após, né, esse vídeo, dar sequência à nossa série de vídeos sobre os movimentos da extrema-direita, como a gente vinha tratando, mas a gente achou muito importante fazer esse parêntese para tratar desse tema tão atual e necessário. Então, já, Érica, deixo contigo aí a palavra final. Não, eu que agradeço, Marcela, gostei muito também desse bate-papo, né? Eu queria só um minutinho aqui para falar sobre essa última coisa que você falou, né? Sobre isso. De fato, nós não podemos ter ilusão, né? Nem na justiça, nem no parlamento e nem no governo, né? Digo porque o governo Lula, ele é parte de uma fração da burguesia, né? Por isso que eu quis deixar, porque senão a gente fica lutando só contra a extrema-direita, como se nosso inimigo fosse só a extrema-direita. E não é. Na verdade, nosso inimigo não é sequer a extrema-direita, é a burguesia de conjunto, né? O inimigo que eu digo é no sentido de que os interesses desse setor se contrapõem diretamente aos nossos interesses. Então, contra quem nós lutamos de fato para ter uma situação melhor de vida e tudo, é contra o conjunto da burguesia que se expressa nas instituições, se expressa no parlamento, né, que hoje está, digamos assim, majoritariamente de extrema direita, mas também no judiciário, né, que ao mesmo tempo que faz firula aí, né, ou até mesmo tem medidas, né, eventualmente, aí tá toda a discussão aí da prisão do Bolsonaro, etc., mas está votando medidas contra a classe trabalhadora, contra os nossos direitos, contra as mulheres trabalhadoras, flexibilização das leis que eles legitimam quando dão aqueles pareceres lá, dizendo que a terceirização é restrita, ou os PJs, como você citou, eles são legítimos, etc., e o próprio governo, né, vide a postura do governo em relação, você falou do ajuste fiscal, que eu acho que é importantíssimo, porque é isso, né, em última instância está tirando dinheiro das creches públicas que a gente defende, né, das políticas de combate à violência, inclusive a violência sexual contra crianças, né, e adolescentes, né, tá tirando dinheiro daí, não vem de outro lugar, né, mas a gente viu, inclusive, do ponto de vista ideológico, esse governo, né, por exemplo, quando atuou diretamente, você também denunciou aqui no canal, né, quando atuou diretamente para tentar barrar a resolução
uma resolução da Conanda que nada mais fazia do que regulamentar uma coisa que é direito, ou seja, era uma resolução só para referendar uma coisa que era de direito, né, e que o governo tentou também barrar. Então, tipo assim, né, é aquele negócio de dizer que o Congresso é inimigo do povo, mas o governo é amigo? Não, não é amigo, é inimigo também nessa perspectiva, né? Então, assim, isso mostra que o problema não são de medidas pontuais, mas ele é muito maior, é estrutural, né? Que no capitalismo a infância, tanto quanto todas as outras coisas, são vistas como mercadoria, né? Como mão de obra barata, como se fosse um alvo de consumo, né? Um conteúdo para gerar lucro para as big techs, né? E o Estado, na forma de governo, de parlamento, de justiça, né, que, a rigor, deveria estar a serviço de proteger, né, atua como gerente desse sistema, que de fato né? É por isso que não vai dar respostas de fundo. Então, isso nos coloca um desafio, que é a organização independente, né, das mulheres e da classe trabalhadora, né, para construir uma mobilização social. E quando eu digo mobilização social, não é necessariamente uma manifestação, mas esse sentido de despertar as pessoas para pressionar por medidas imediatas, que elas são necessárias, né, também, que nós não vamos negar que elas são necessárias, mas que, ao mesmo tempo, aponte para a necessidade de uma transformação mais profunda de sociedade, né? O nosso programa, ele não pode se limitar a exigir regulamentação de Big Tech, né? Ele precisa construir, né? Ele precisa unir as demandas concretas com uma perspectiva de superação do sistema capitalista, que, em última instância, é quem produz e reproduz, né, todas essas ideologias, essas opressões e toda essa violência, né? Então, obviamente que nós queremos, né, proibição da monetização da imagem de criança em redes sociais? Sim, queremos. Nós queremos responsabilização das plataformas? Sim, nós queremos. Investimento massivo em creche, escola, programas de combate à violência, etc. Claro, sem dúvida, nós queremos tudo isso. Educação sexual nas escolas como política obrigatória, né, derrubada da lei da alienação parental, que foi colocada aqui, né, campanhas públicas de conscientização, tudo isso nós queremos. Agora, nossa estratégia de fundo é romper com a lógica capitalista que transforma tudo em mercadoria, inclusive a infância, né? Então, isso significa, né, que nós precisamos organizar as mulheres, os jovens, os trabalhadores, para exigir que a riqueza produzida pela sociedade ela seja voltada à garantia de uma vida digna e segura para todas as crianças, né? Por uma sociedade em que a infância ela não seja submetida ao mercado, mas que ela possa ser vivida plenamente, né? Com acesso universal à educação, à cultura, lazer, proteção, né? Então, e isso só vai ser possível superando, né, esse sistema através de uma luta coletiva e revolucionária, né? Então, eu acho que com isso eu já concluo aqui, né? Eu acho que está muito correto tudo que você faz no seu canal. Eu acho muito bacana e apoio mesmo. Eu acho que a gente precisa de mais canais como esse e precisamos mais diálogo mesmo. Eu estou super à disposição. Quando você quiser me chamar, estamos aqui. Então é isso, gente. Não deixe de curtir aqui o vídeo, comenta o que vocês estão refletindo sobre esse tema, deixa um comentário para nós e fica ligado nos próximos conteúdos aqui do canal Luta Mulher. Eu sei, tua vida não é brincadeira, porque os teus sonhos coletivos é de guerreira. O sol se põe, camarada.